A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Então, tanto o consórcio público de direito público quanto o consórcio de direito privado. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obrigatoriamente às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Então, a execução das receitas e a execução das despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. O consórcio público não é consórcio qualquer, apenas o consórcio público, e veja que ele não especificou se é consórcio público de direito público ou consórcio público de direito privado, só falou o consórcio público. Está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncias de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Então, veja, não disse de direito público ou de direito privado. Logo, são todos os consórcios públicos, tanto os de direito privado quanto os de direito público. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e à economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas esses agentes públicos incumbidos da gestão de consórcios responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Então, os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou em desconformidade com as disposições dos respectivos estatutos. Então, os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público. Né? Se as obrigações foram contraídas pelo consórcio público, por que os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio terão que responder pessoalmente por essas obrigações que não foram contraídas por eles, mas sim contraídas pelo consórcio público? Então é por isso que a lei diz: os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas esses agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio responderão pessoalmente pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Então, se eles praticarem qualquer ato que está em desconformidade com a lei ou praticarem atos que estão em desconformidade com as disposições dos respectivos estatutos, eles responderão pessoalmente. Além disso, a retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Antes a gente tinha visto que tinha aquela questão que dependeria da aplicação, né, após prévia suspensão. A gente tinha dito que o poder poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Veja que é contrato de rateio, não é contrato de gestão nem nada, é contrato de rateio. Mas aí depois a lei diz assim, que a retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral do próprio consórcio, na forma previamente disciplinada por lei. Então, a retirada do ente da federação do consórcio público dependerá do ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revestidos esses bens ou retrocedidos esses bens no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Veja que aqui não é contrato de rateio, nem protocolo de tensões. Então, os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Se você tiver, então, uma previsão
expressa, né, nesses instrumentos. Então, os bens retirados destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. A retirada ou extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Então, a retirada ou extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive contratos. Se ele fala assim, exceto contratos, não é inclusive contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Então, a retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados, e não por 1/3, 2/3, etc. Então, a alteração ou extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Então, tem que ser ratificado mediante lei e não decreto. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que derem causa à obrigação. Então, o direito de regresso não é apenas contra agentes públicos. Veja, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que derem causa à obrigação. Mais uma vez, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que derem causa à obrigação.